inicia a gravação. Quando quiser começar, fica à vontade. Pronto, beleza, então. Assim, já pode ir? Já, eu tô gravando. Conta até 3 e inicia. Fala pessoal, saudações empreendedoras e hoje é a gravação de mais um podcast Papo do Empreendedor. E hoje eu vou ter um grande convidado aqui, literalmente, né? E esse podcast tá tendo uma repercussão tão importante no meio porque a gente tem trazido informações, cases de sucesso e dicas para você, pequeno empreendedor, você que quer entrar no mundo do negócio, né? Assiste a gente, que a gente tem muita gente bacana lá dando informação. E aí o intuito é esse mesmo, dividir conhecimento. E hoje, o nosso convidado, eu vou precisar ler aqui o currículo dele, tá? Mas ele é um grande convidado, ele que é palestrante há mais de 15 anos, formado em gestão de pessoas, negócios e marketing, especialista em autopotencialização e atendimento ao cliente, premiado no Desafio Sebrae e ganhador do Prêmio Internacional Top of Mind e em Comunicação Criativa. Palestrou em Portugal, Inglaterra, Reino Unido, foi gestor de uma das maiores instituições financeiras do Brasil, diretor de cinema, sócio da Brainstorm Criatividade e Cine Filmes Brasil, além de mágico e hipnólogo que utiliza essas habilidades para desenvolver pessoas de negócio. Eu cansei agora aqui de ler aqui o currículo dele, né? E hoje a gente tem um tema importantíssimo, gente. Qual é a importância da boa comunicação no negócio? Roberto Montanha, obrigado, meu amigo, por estar aqui presente nesse podcast. Eu que agradeço estar perto de vocês. Eu aprendi desde criança que meu pai sempre falava: vá para perto das árvores que dão sombras e frutos, que é lá que você vai aprender o que precisa ser feito na sua jornada. Então eu estou muito feliz de estar aqui com a sua audiência, com as pessoas que já te acompanham e pela sua história, pelo que você tem construído aí também na sua jornada. Então para mim é um prazer enorme. E o currículo... mandaram eu escrever, aí eu escrevi. Rapaz, antes da tarde a gente começar a bater esse papo sobre comunicação, eu queria deixar registrado aqui que eu conheci você através de uma palestra que você realizou, né, em uma das nossas empresas, e eu fiquei muito feliz e assim, muito emotivo, né? Todo mundo chorou naquele dia, né? Cara, eu achei fantástico aquilo, porque a gente quando mexe com as emoções das pessoas, né, a gente tira o que é de melhor delas, a gente tá fazendo um papel importante, né, para a sociedade. E você, naquele dia, você plantou na minha equipe ali um sentimento ali de mudança, de querer ser melhor do que é hoje, né? Então, agradeço. Eu acho que eu não tive como agradecer publicamente a você naquele dia e que você vai ser convidado várias vezes ainda, viu? Para participar do nosso time aí, levando essa informação, levando esse carinho, aquele cuidado que você tem, né? Porque, assim, você, apesar de ser grandão, mas você é de uma sutileza, né, nas palavras que chega a ser confortável de ouvir, né? Então, obrigado, né, por ter aceito esse convite aqui e, assim, eu queria deixar registrado a minha gratidão por você ter participado daquele dia com a gente. Eu que agradeço. Cada palco que a gente tem a oportunidade de pisar, eu falo a gente, porque o nosso trabalho é feito por várias mãos, então não sou eu sozinho, então eu externo a gratidão para toda a nossa equipe. Mas cada palco que eu piso, eu agradeço porque alguns anos atrás eu ajoelhei e pedi a Cristo, pedi a Deus para que Ele pudesse me dar palco, para eu pudesse falar para as pessoas. Que esse é o meu grande talento, esse é o meu sonho, é o que eu estudei para falar para as pessoas. Então, eu aqui agradeço por você e sua equipe me dar a oportunidade de realizar parte do meu sonho. Então, a palavra também é gratidão. Eu acho que eu não sou um cara religioso, mas eu tenho Jesus Cristo de Nazaré como meu grande guia e como meu grande mentor, né? Então eu tento, no máximo da minha vida, na retidão das nossas condutas e atitudes, tentar ser próximo daquilo que ele foi enquanto homem. E ser seguidor é justamente fazer aquilo que a gente aprende com as atitudes e condutas. Então eu agradeço também, eu acho que ele aproxima as pessoas de bem e de bons costumes para que a gente possa ter, de fato, aí na jornada esse aprendizado com essas pessoas. Então eu que agradeço, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Imagina. E hoje a gente vai falar um assunto, Montanha, sobre comunicação. Hoje a gente vê, antigamente, o que é que acontecia? As empresas eram muito preocupadas em comunicar, né? Em fazer uma publicidade, fazer uma propaganda, criar estratégias de marketing, né? E se comunicar, né? Também hoje, o que é que a gente observa? Que os CEOs, os proprietários, os donos de empresa, eles começaram a colocar a cara no negócio, né? E aí entra a comunicação, não só da empresa,
mas também das pessoas físicas por trás dos CNPJs, né? E eu acho isso importantíssimo. Eu vou dizer a você que é um desafio para mim, a gente estava até conversando um pouco antes, que é desafiante para mim. Mas eu vejo que a importância de comunicar, né? E a gente vai falar sobre isso hoje. E a gente começa agora falando sobre qual a importância da comunicação no mundo dos negócios. O tema comunicação, ele acontece desde que o mundo é mundo, desde que as pessoas precisaram se comunicar pela primeira vez lá do tempo das pedras, né? Um bebê, quando nasce, ele precisa se comunicar e tudo é comunicação, desde a comunicação não verbal. Então, ela é importante em qualquer lugar da sua vida, na sua vida pessoal, na sua vida profissional e principalmente nos negócios. E isso que você falou é uma coisa muito importante, das pessoas estarem querendo mostrar também a cara por trás das marcas. Tem uma frase, um dia desse eu conversando com o Júnior Oliveira, que é meu sócio, inclusive está aqui no estúdio, e ele tem uma frase que eu acho muito legal, que ele fala que as pessoas não fixam as suas ideias ou querem saber a história da marca. Eles querem saber a história de quem construiu aquela marca. E se você for pegar as principais marcas do mundo, as pessoas têm uma pessoa por trás que construiu aquilo e termina aquela pessoa ficando até maior do que a própria marca. O que acontece é que, desde que a gente se entende por gente, o mundo vem passando por revoluções. E a gente vê a revolução tecnológica, a idade da pedra, aí vem agora a revolução... A gente tá na geração T, né, que é a geração transformacional e também tecnológica. E eu tive a oportunidade de viver o mundo analógico também, então a gente sabe muito na prática como é que funciona. O que acontece é que cada revolução dessa existe uma recodificação. E cada recodificação dessa, se a pessoa não é Pablo Marçal, mas se você não pegar o código dessa recodificação, você termina não se adequando ao que o mercado está trazendo agora. Sim, as pessoas querem saber sobre história. Sempre quiseram saber sobre histórias. A gente aprende desde criança sobre história, até ter medo de alguma coisa. Quando a mãe contava e falava assim, cuidado com o bicho-papão, o velho do saco, sempre tinha uma história por trás daquilo que conectava a gente, ou num conflito, ou numa história de um herói. O que acontece é que o mundo está mudando a forma como se comunica. E hoje, no mundo dos negócios, é necessário que você faça com que as pessoas vivam a experiência da marca. Antigamente existia uma compra muito forte pelo status de ter aquele produto. Era o produto que falava, né? Exatamente. Era o produto que falava com as pessoas. E hoje mudou tudo. Inclusive, só para a gente ver essa analogia de quanto é importante a comunicação do teu negócio, da experiência que ela proporciona. Antigamente a gente tinha um conceito de família, por exemplo, onde o senso masculino, ele era o principal da casa. Então, por exemplo, eu lembro que meu pai, quando a gente ia comer, o melhor pedaço de carne era dele, o refrigerante, o primeiro gole era dele. Então, hoje mudou de que forma? O centro deixou de ser o pai e de ser a mãe para ser os filhos. Então, primeiro o pai e a mãe abastecem o filho do que ele precisa e se sobrar, o pai e a mãe come. E isso acontece também nos negócios. Então, a comunicação, ela passa por essa transformação e essa recodificação. E ela é muito importante para que a pessoa entenda como que eu vou me comunicar com as pessoas. Por exemplo, o que a gente está fazendo hoje aqui é uma recodificação da comunicação. A gente está falando de negócio, mas muito mais do produto, a gente está falando da pessoa que constrói esse negócio. Então, o marketing, a comunicação, principalmente a comunicação assertiva, que é aquela que você vai conseguir atingir todo o seu público, é exatamente isso. É a importância de você entender o seu segmento, o seu negócio, mas principalmente saber comunicar. E comunicação não é você falar o que a pessoa quer escutar. É você falar e ela entenda o que você precisa que ela entenda. Esse é o grande segredo da comunicação. Comunicação, ela é um dom ou ela pode ser aprendida? Porque a gente vê, né, que assim, eu conheço na história da humanidade existiu grandes oradores, né? Antigamente se via aqueles oradores daquela forma, né, de se expressar. E você vê que tem muita gente que hoje tem um dom, nasce com o dom da comunicação. Mas a comunicação, ela pode ser aprendida? Sim, totalmente. O que acontece é que existem pessoas que têm uma habilidade maior de se comunicar, mas ela tem que ser aprendida, mesmo você tendo habilidade. Então vamos pegar um exemplo de um músico, por exemplo. O músico, ele tem uma habilidade, uma musicalidade, ele consegue escutar melhor, às vezes ele tira uma nota, ele é autodidata, mas ele tem que estudar. Ele tem que estudar a melodia, ele tem que entender o que é uma nota, onde se encaixa, qual instrumento que é melhor para ele. A mesma coisa é a comunicação. Vão ter pessoas que
por algumas crenças limitantes, vão ter dificuldade de se comunicar mais do que as outras, e elas criam um rótulo para elas, que ela fala assim, ó, eu tenho dificuldade de me comunicar, aí eu tenho medo de falar em público. E, na verdade, ninguém tem medo de falar em público, né? Não sei se você sabe disso, ninguém tem medo de falar em público. Não fala isso não, porque aí você vai ter que desconstruir isso aqui dentro da minha cabeça agora. Vai, Exatamente. fala aí um pouco sobre As pessoas não têm medo de falar em público. As pessoas têm medo de falhar em público. O grande medo das pessoas... ela ser julgada, né, por aquilo. Exatamente. E ela tem medo que isso crie uma reputação negativa em relação à capacidade dela de fazer qualquer coisa. Então, na verdade, o grande segredo para se tornar um comunicador, uma comunicadora que consiga envolver as pessoas, primeiro ela precisa entender de pessoas. Primeiro ela precisa entender dos seus interlocutores. E o que é que funciona para que você crie uma conexão com essas pessoas e as pessoas entendam a sua mensagem. Então você tem que investir em entender sobre arquétipo, você tem que entender sobre como que as pessoas recebem, né? Existem dentro da comunicação as pessoas que são auditivas, as pessoas que são visuais, as pessoas que são sinestésicas, são os padrões neurais. Você precisa entender sobre isso. E como é que você entende? Treinando, estudando, procurando profissionais que podem te ajudar nessa jornada. Mas todo mundo tem a capacidade de se tornar um comunicador extremo. E quando eu falo de comunicador extremo, eu estou falando que um gago pode ser um comunicador extremo. Eu posso falar que um surdo pode ser um comunicador extremo. Qualquer pessoa que tenha qualquer dificuldade na crença de que a comunicação é apenas a fala, pode se tornar um comunicador extremo. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, inclusive foi motivo de discussão esse final de semana, junto com os amigos meus lá da época da faculdade. Amigos intelectuais, alguns cientistas, e eu falando que, independente do quanto que você estude, a comunicação, ela é 70% do processo. Muito mais do que o próprio conteúdo. Então é necessário que você tenha conteúdo, porque se você, por exemplo, for num restaurante que a comida é ruim, por si só, qualidade deixou de ser diferencial competitivo. Então, se você não tiver qualidade no seu produto, por si só, você já está acabado. Agora, como a obrigação é ter qualidade no que você entrega, a forma com que você entrega vai ser o diferencial de qualquer outra empresa. E a forma é pura comunicação. É a forma com que você escolhe a cor da sua logo, é a forma com que você entrega a comunicação no seu Instagram, é a forma com que as pessoas vão te ver. E a pessoa se torna um comunicador extremo quando ela se torna desejada e irresistível. E interessante que a gente, no mundo hoje, né, digital, onde os influencers têm uma influência, né, muito redundante, mas assim, o influencer tem essa influência na tomada de decisão de compra de muita gente. Sim. Você vê que grandes canais, como os canais de TV, precisaram passar por uma remodelação, porque eles estavam perdendo o mercado para as pessoas que tinham um celular na mão e um tripé para colocar lá e para falar. Então o cara tá tendo um poder de comunicar da forma que aquele público gostaria de ouvir, eu acho que é isso que você... Isso. Né, entendendo ali aquele nicho e fazendo com que grandes empresas como a Globo, você tá aqui, pudesse mudar o modelo como comunica, porque estava perdendo espaço para essas pessoas. E aí acho que é muito disso que você está falando. Como é que aquelas pessoas elas estão fazendo isso, né? Como é que aqueles comunicadores, aqueles influencers... Porque a gente deixa... Cada um é um influencer, né? De fato, né? Sim. Do que você acredita, da sua posição. Né? Independente do serviço, independente do produto que você ofereça. O que as pessoas precisam entender sobre comunicação é que aquela pessoa ela se torna uma referência para outra. E ela se torna uma referência por quê? Porque o conteúdo dela é claro e ela consegue se conectar diretamente com aquela pessoa. Por isso que vão ter influências que você vai olhar e vai dizer, cara, que conteúdo horrível. Eu nunca compraria um produto porque ele não está no seu nicho. Então, qual é o segredo? É você nichar o seu público e entender o seu público. Por isso que é importante entender sobre arquétipo. Para quem não conhece arquétipo aí, já coloca aí para estudar o que é arquétipo, porque é a sua personalidade e o seu avatar. Então, por exemplo, se eu sei que aquela pessoa... ela é uma pessoa que tem um arquétipo de uma pessoa que gosta de ensinar as pessoas, que é o arquétipo do sábio, que é aquela pessoa que tem... Então eu vou deixar de falar mais e escutar mais aquela pessoa e pegar os pontos que aquela pessoa está me ensinando e usar esse ponto de volta com ela para que eu crie uma conexão. Isso é o rapport, né? Quando você estabelece essa comunicação e principalmente essa comunicação ela precisa estar clara. A pessoa precisa entender. Por isso que é importante você estruturar a sua mensagem. Ela precisa ter o começo, o meio
e o fim. E o fim, e tem nomes e nomenclaturas que a própria comunicação desenvolveu, aí que é o CTA, que você chama para uma pergunta e gera uma ação, que é o que os influencers fazem. Os influencers, eles criam uma estrutura de comunicação nichado naquele público, uma comunicação clara para que eles possam entender. E o que é que a pessoa olha? Olha aquela pessoa como referência e ela quer ser igual àquela pessoa. E o que é que aquela pessoa consome? Determinado produto. O que é que ela faz? No final, ela faz. E aí vai usar gatilhos mentais, aí vai dizer, as 20 pessoas que colocarem aqui nos comentários, eu quero, vai ganhar 20% de desconto com o meu nome. E aí vende muito. Vende muito. Agora, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, use todos os artifícios, todas as ferramentas, mas vendendo verdade. Porque se você não colocar verdade na sua comunicação... Eu acho que é um princípio do produto ou serviço, né? Você Exatamente. ser claro e aí você entregar o que você promete, pelo menos, né? Exatamente. Deixa eu pegar um gancho aqui que você colocou assim. Você falou sobre os arquétipos, você falou sobre rapport. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre as ferramentas, né? Quais são as principais ferramentas que a gente pode ter na comunicação? O que é que ajuda a gente, né? Certo. Na comunicação, primeiro você precisa construir o seu avatar, né? Quem é você como comunicador e o que é que você quer passar para as pessoas. Então, quando eu falo que um comunicador que não gosta de gente, ele termina não tendo os resultados que ele quer ter, porque você precisa entender de gente. Então, as principais ferramentas que você vai ter, por exemplo, posso dar aqui 3 dicas. Primeiro, você tem que passar para aquela pessoa que não te conhece quais são as energias e as coisas que você pode passar para aquela pessoa em determinado momento. Então, um sorriso, olhar no olho daquela pessoa, sempre se tornar uma pessoa confiável quando você vai falar. Então, eu posso indicar, por exemplo, um livro que eu estava lendo recentemente, que é o Manual de Persuasão do FBI. Eu tenho esse livro. Cara, bacana. Esse livro é incrível. Lá você vai ter ferramentas sobre comunicação, como entender o que é a cara de carranca, entender o que é a fórmula da amizade, né? A fórmula da amizade diz que quanto mais frequência a gente tem com as pessoas, menos intensidade a gente vai ter nas relações. Então, qual um segredo básico para a ferramenta de se você se tornar um comunicador extremo? E para sua empresa também. Faça ao contrário disso. Quanto mais frequência você tiver com as pessoas, com o seu cliente, com as pessoas que estão à sua volta, mais intensidade coloque nessa relação. Porque você vai ser o contrário das pessoas, você vai quebrar o padrão neural. Uma das ferramentas incríveis da comunicação. Quebre o padrão neural das pessoas. E o que é o padrão neural? As pessoas já estão esperando de você algo. Surpreenda e faça melhor do que as pessoas estão esperando. Exemplifica aí pra gente colocar pra nossa audiência aí. Por exemplo, tem uma fórmula que eu costumo falar que são os efeitos. E aí eu criei da minha cabeça isso. Esses efeitos é o que acontece na comunicação. Primeiro efeito é o efeito Rodrigo Hilbert. Como é que é o efeito Rodrigo Hilbert? O Rodrigo Hilbert é um cara bonito que se ele chegar agora aqui no estúdio, todo mundo para de fazer para olhar para ele. As mulheres admiradas, e os homens com inveja dele porque não tem a beleza dele. Qual é a ferramenta Rodrigo Hilbert? É chamar a atenção para si ou para o seu produto. Ele já tem isso automático. Todo mundo vai olhar para ele. Mas chamar a atenção para você é quando você faz uma headline, é quando você faz uma copyright, que é quando você faz um enunciado do seu produto, né? E chama alguma pessoa. Quando você virar assim no seu Instagram e falar assim, eu matei. Aí todo mundo vai olhar, o que é que ele matou? Eu matei as pessoas de rir no meu aniversário quando eu contei uma piada. Então chamar a atenção para ser o que o Rodrigo Hilbert faz. Efeito Rodrigo Hilbert. Você não é Rodrigo Hilbert, eu não sou Rodrigo Hilbert, então qual é a sua ferramenta para que as pessoas chamem? Por exemplo, eu sou um cara grande, então quando eu chego no ambiente, geralmente as pessoas olham para mim e já começam a brincar por causa do meu tamanho. Quando eu cheguei aqui no estúdio, os meninos estavam lá na frente. Esses caras falaram de cara feia, isso aí é um artifício que eu tenho. Qual é o que você tem? Procure isso e coloque na ponte, que é a comunicação para as pessoas verem. Qual é o próximo efeito? O efeito Super Bond. E qual é o efeito Super Bond? É aquele que você tem que segurar a sua audiência e retê-la com você, colada com você. E isso só faz com constância, com consistência e com produto que fale com aquele nicho e aquele público. Rodrigo Hilbert é o cara que, além de ser um cara bonito, um cara boa presença, ele é casado com Fernanda Lima, ele foi casar, ele construiu a capela, ele cozinha, ele foi fazer um churrasco, ele derreteu uma mola de um Fusca e fez o espeto lá, ele fez a churrasqueira, ele vai pegar uma bicicleta, anda 200 km, vai correr, anda não sei quantos quilômetros, então assim, ele cola a audiência nele porque ele é diferente, ele quebra o padrão neural das pessoas. E o cara fala, cara, esse cara é fantástico. E ele vira influência porque ele vira referência naquilo que ele faz. As pessoas vão querer. E isso é o efeito Super Bond. E o que é que você faz para que as pessoas fiquem coladas em você? Qual é o seu conteúdo? Qual é a forma que você comunica? Como é que as pessoas olham para você e dizem, cara, esse cara é incrível.
Como é que você aprende a fazer as pessoas se emocionarem com a sua história e com a história de outras pessoas? Tudo isso são ferramentas que você vai utilizar para que a pessoa fique colada com você na sua audiência. Como é que um programa feito Big Brother, por exemplo, que é um programa que muita gente não gosta... Critica, né? Mas aí tem uma audiência enorme, né? Incrível. Por quê? Porque ela fala com o nicho dela. Ela Por isso fala... que eu acho que coloca diferentes personalidades, né? Lá dentro, né? Exatamente. E você fica colado no Super Bond querendo saber por quê. Porque são contações de histórias diferentes todos os dias. Eles contam histórias e conectam pessoas através de histórias. Pode ver, tem o vilão, tem o mocinho, e você fica conectado naquilo. É o que o Rodrigo Hilbert faz. Ele conta histórias. Ele chama as pessoas, a audiência dele, para uma história. Vai ter gente que gosta e tem gente que não gosta. Ele tem um nicho dele. E ele vende para aquele nicho. E você nunca vai agradar 100% das pessoas. Sim. E essa é uma consciência que muitas pessoas não têm. Ô, Montanha, uma pergunta em relação a isso. Quando você diz assim, você nunca vai agradar a todo mundo. E eu acho que também isso, até para que tem esse tipo de personalidade, tem gente que quer agradar a todo mundo, acaba sendo não agradando e acaba sendo chato, né? Na comunicação também tem isso, por quê? Porque toda vez que você toma uma posição, você acaba que coloca de lado alguma coisa. Sim, né? sempre. Ou alguém que não vai concordar com você e tudo bem. Na comunicação, isso é válido também, como você disse aí, porque Sim. de repente você vai não desagradar alguém. Sim, quando você cria o seu avatar, aí você precisa entender com quem esse avatar vai se relacionar. Então, a partir do momento que você cria conteúdo para essa pessoa aqui, você não precisa se importar com as outras pessoas. A não ser quando vai acontecer o fenômeno, que é raro, que aconteceu com o Pablo Marçal. Ele precisou furar a bolha e ele teve que adaptar a comunicação dele para o público geral. Mas isso não acontece com todo mundo. Para que ele chegasse onde ele chegou hoje, ele precisou focar no nicho dele e sem se preocupar com quem falasse, coach, tá vendendo isso, aquilo e não sei o quê, porque o público dele compra o produto dele de forma fiel. Sim. E, de fato, ele ajuda a transformar a vida das outras pessoas através do seu próprio conteúdo. Quem não entende sobre aquele conteúdo é, por exemplo, você pegar um corte solto no Instagram, onde as pessoas estão participando de um momento de um líder trainer. Aí o pessoal tá lá, eu sou um vencedor, não sei o quê. Quem tá de fora vai olhar aquilo e vai usar a frase que é a frase prática, que é cabeça vazia, oficina de coach. Né? Então tem essa frase que é uma frase que todo mundo coloca lá. Mas se você for seguir o perfil daquela pessoa no Instagram, for dar uma olhada no perfil de quem falou isso, é uma pessoa totalmente fora daquilo ali. Então, quando eu comunicar, não se preocupe com essa pessoa, com esse hater, porque você não está comunicando para ele, você está comunicando para outra pessoa. E aí é onde vem o terceiro efeito, que é o efeito oh yes. O efeito oh yes, ele só vai servir com o seu público nicho. Qual é o efeito oh yes? É quando as pessoas que estão conectadas com você vão olhar para você depois que está super bom, depois que você chamou a atenção para si, depois que você fez o efeito super bom e vem o oh yes. E qual é o oh yes? É quando a pessoa vai olhar para você e fazer oh yes. E aí a pessoa compra o que você quiser, contando que você venda a verdade, que é o principal pilar das pessoas que fazem sucesso e dos grandes comunicadores que fazem sucesso, porque as pessoas confundem sucesso com dinheiro e, na verdade, o dinheiro é uma consequência do sucesso. Tem gente que tem muito dinheiro, mas qualquer coisa desmorona. Por quê? Porque não está no alicerce da ética e da honestidade. Então, você precisa entender que quando você criar o seu público específico, as pessoas vão te seguir, as pessoas vão comprar seus produtos, as pessoas... Na verdade, se você criar uma comunicação assertiva, as pessoas não vão comprar seus produtos, as pessoas vão implorar para comprar o seu produto, contando que você ajude de alguma forma a que essas pessoas transformem as suas vidas ou os seus resultados através não do seu produto, mas através do esforço dela, utilizando o seu produto como diminuidor de tempo ou de organização de alguma coisa que ela não conseguiu organizar. Esse é o grande segredo dos produtos. A gente passou recentemente aqui, sem entrar num ambiente político, né? Mas assim, falar de comunicação, e você fala sobre Pablo Marçal. E quem conhece um pouco de comunicação percebe o caminho que ele percorreu na comunicação da campanha. Sim. Ele identificou alguns arquétipos, ele percorreu, você vê, né? Eu não sou especialista em comunicação, mas eu sou curioso e eu percebo que ele, em algum momento ele falava em um tom, em outro momento ele falava para determinada pessoa, ele trazia uma situação para ele. Então eu acho que ele usou isso de uma forma, assim, eu acho que independente de política, tá? Sim, lógico. Ele usou isso de uma forma fantástica, eu achei. Ali, a comunicação dele, ele conseguiu, até porque ele furou a bolha e foi buscar e entrou numa campanha com um X de percentual e saiu com um X bem maior do que entrou. Pablo Marçal, inclusive, quem quiser aprender sobre comunicação vai assistir todos os vídeos dele.
Porque ali é aula pura de comunicação extrema. Pablo Marçal ele não só conseguiu furar a bolha, como ele conseguiu reverter algumas coisas. Inclusive, quando ele começou a fazer aqueles memes, né, que eram os memes que todo mundo via, e quando começou a sair da bolha através dos memes, ele criou um estereótipo de mentiroso. E ele conseguiu reverter isso com a comunicação. Tanto é que você vê que ninguém na campanha falou sobre os memes. Porque ele conseguiu reverter isso mostrando uma outra personalidade através da comunicação. E ele usa muito bem todos os arquétipos, ele usa muito bem. Desde aquele do arquétipo do me ajuda, do governante, mas ele usa muito do rebelde também, né? Ele usa muito do rebelde, né? Aí ele usa estrategicamente o do rebelde, o do governante, o do mentor. Então tem hora que ele tá aqui falando com você, ele vira assim, deixa eu lhe falar uma coisa. Ele já muda o tom de voz. Aí ele, deixa eu contar uma história. Cara, se você chegar para qualquer pessoa, onde ela estiver, e falar assim, deixa eu contar uma história para você. Ela para o que ela tá fazendo e vai prestar atenção em você. Por quê? Porque desde criança nós aprendemos através de histórias. O maior líder do mundo, o cara que me inspira todos os dias, como eu falei aqui, a história de Jesus no Novo Testamento, é história. Como é que Jesus ensinava? Através de parábolas, através de comparações, através de... Se Jesus ia falar com pescadores, ele falava sobre o quê? Sobre peixe, sobre pescar. Mas aí ele trazia o quê? O conteúdo que ele precisava colocar através de parábolas relacionadas àquilo que eles entendiam. Se ele ia falar com agricultores, ele falava sobre plantio, sobre semear, sobre colher. Se ele ia falar com os sacerdotes, o que é que ele falava? Ele falava sobre a lei de Moisés. Se ele fosse falar... Então ele adaptava a sua linguagem para a pessoa com quem ele ia falar. E esse que é o grande segredo. Sabe qual é o erro da maioria dos comunicadores? Que eles querem que as pessoas se adaptem à linguagem dele. E já percebeu que tem cara que é PhD, que é o cara que estudou isso, né? E quando ele chega num palco para dar uma palestra, fica todo mundo com vontade de dormir, as pessoas não se conectam com ele. Por quê? Porque ele se considera o próprio conteúdo. E quando, na verdade, na comunicação, as pessoas que são importantes não é o próprio comunicador, mas as pessoas, o seu interlocutor. E isso volta para você no gatilho da reciprocidade. Quando você, de alguma forma, através da sua comunicação, faz com que a pessoa acesse no inconsciente dela uma informação que ela possa se inspirar, se emocionar, refletir, se autocriticar, você cria nessa pessoa um gatilho de reciprocidade. E ela vai voltar para você de que forma? Lhe escutando. Porque eu acho que a pessoa cria uma conexão com a própria história, né? Sim. Às vezes você conta, mas rapaz, Ariano Suassuna dizia o seguinte, que o que é bom de passar é ruim de contar. E o que é ruim de passar é bom de contar. Né? E aí ele diz o seguinte, que por que os historiadores, porque ele era bom de você ouvir ele, porque você ficava, eu tive a oportunidade de uma vez só apenas, mas estar presente ali, cara, ninguém falava nada. E ele contava aquela história dele, e às vezes você se colocava no lugar, né, e atraía aquela atenção, né, sua, para que, poxa... E aí ele é engraçado trazer aquele tom meio engraçado, né, que chama bastante atenção, né? E aí você fala aí que às vezes o cara é muito bom naquilo que é, né, assim, tipo um PhD, um cara de doutorado e tal, mas quando ele não sabe passar. E aí, às vezes, o cara que é sempre analfabeto tá ali, é bom de conversa, é o cara que chega, já se conecta com aquelas pessoas e passa aquilo que tem e é um bom vendedor. E aí eu volto para a questão que eu falei. A comunicação, quando você vai se apresentar para uma pessoa e vai querer se comunicar, ela é muito mais importante do que o próprio conteúdo. Obviamente que o conteúdo ele se torna mais importante, porque senão você não tem consistência, na verdade. Que é uma pessoa que ela só é boa no palco, mas ela não tem uma história, ou ela não tem conteúdo de estudo mesmo. Porque tem dois tipos de palestrante. Tem o palestrante que ele é o palestrante profissional, que é aquele que desenvolve um conteúdo e vai ajudar as pessoas através daquele conteúdo. E tem o palestrante, que é o que vai contar a sua história de vida. Que ele teve sucesso na sua vida com Bernardinho, sim, como Abílio Diniz, um grande palestrante, como Geraldo Rufino, que ele tem uma história incrível da vida dele. E ele vai contar aquela história, e essa história vai motivar as outras pessoas. E ali vai falar sobre superação, vai falar sobre vendas, sobre atendimento, sobre comunicação. E tem o palestrante profissional, que é o meu caso, né? Que eu me especializei em determinada área e eu ajudo as pessoas para que elas possam ter resultados usando ferramentas que eu já testei e que eu aprendi com pessoas que já fazem sucesso. Então, quando você falou que a minha especialidade é de autopotencialização, isso é muito importante para a comunicação, para você entender qual é a sua missão aqui na Terra, qual é o seu propósito. Quando você fala que eu sou especialista em autopotencialização, talvez a pessoa não consiga... Mas que danada é isso? É que quando eu comecei a palestrar, e já estava palestrando pelo Brasil inteiro, conheci outros palestrantes, e lembro que em uma palestra, um colega palestrante chegou para mim e falou assim, Montanha, tem no teu cartão aqui palestrante motivacional.
E a primeira coisa que vem na minha cabeça é o cara que é meio picareta, porque motivação não é de fora para dentro, e sim de dentro para fora. E quando ele falou aquilo, eu confesso para você, eu fiquei chateado com ele, né? Eu falei, pô, o cara tá com inveja de mim, tô fazendo mais palestra que ele e tal. E depois de refletindo sobre aquilo, até porque toda crítica é uma consultoria que você ganha de graça, né? Sim. Porque se essa crítica ela não for consultoria, ela é ofensa ou então opinião alheia de quem não construiu nada. Porque você pode ver que a opinião alheia de quem não construiu nada é alguém que te critica que não fez nada. Ele só critica porque ele não fez e você fez. Mas toda crítica, quando é crítica de verdade, é uma consultoria. Então ele chegou pra mim e falou isso, eu fiquei meio chateado com ele. E aí quando foi um dia, eu reencontrei esse meu amigo e perguntei assim, quantas ligações você fez no seu celular hoje? Aí ele falou, eu não fiz nenhuma. Eu fiz 10 ligações. Eu fiz, não, você não fez nenhuma. Não, eu fiz 10, pegou o celular pra mostrar pra mim quantas ligações tinham feito. Aí eu falei, olha aí, quem fez a ligação não foi você, foi o seu celular. Você só apertou os botões. Se não tivesse área, a ligação não ia. Então é isso que eu faço nas pessoas. Eu apenas aciono nela um gatilho para que ela entenda que ela é capaz, através do seu potencial, por isso, autopotencialização. O potencial não é das outras pessoas, é sua. Até porque a jornada para você chegar na ponte que é a comunicação, que liga você às pessoas, é uma jornada sua, ela é intransferível. Você vai encontrar mentores, você vai encontrar pessoas que vão te ajudar, você vai encontrar pessoas que vão te honrar no meio do caminho, você vai refletir sobre pessoas que nem existem mais, mas que vão te inspirar nessa jornada, mas ninguém vai pegar na tua mão e levar você para essa ponte. Aí você tem a opção de sentar e olhar as pessoas fazendo a sua caminhada, ou você ir lá e caminhar, mesmo que os seus recursos não sejam os melhores nesse momento. Né? Eu vim até com a camisa, que é a frase do meu pai, que é vai e vença, porque a filosofia dos vencedores não é que ganha sempre, mas aqueles que não se prostram na derrota e aprendem com a derrota a serem melhores do que eram antes. Então, lembre-se sempre disso, que você precisa encontrar dentro da sua jornada aquilo que você faz de melhor e mostrar para todo mundo com a comunicação. Ah, que massa, velho. Bom, e eu acho que a gente tem que ter esse papel, né? Acho que propósito, eu falo muito de propósito, eu acho que a gente tem que ter o propósito de vida. Eu digo que assim, a gente não está aqui para só ocupar espaço sem inquilino de Deus, né? A gente tem que estar aqui, a gente tem que ter um propósito de vida. E acho que aí sua história é fantástica e você faz com que também isso tem esse gatilho, como você falou, né? Poxa, às vezes o cara não está bem, mas às vezes quando você aciona esse gatilho, dá para aquela pessoa, ela sai daquele momento, sai daquele zona que ele está ali, não digo de conforto ou não, porque às vezes tem uma zona de desconforto mesmo psicológico, mas aí a pessoa, você ativa isso, ajuda ele a sair dali e enxergar outro horizonte, né? Eu acho isso muito bacana. Me conta aí 2 experiências que você teve, uma positiva com a comunicação e uma que você achou que, poxa, eu usei todos os artifícios ali da comunicação e não foi legal, e não foi um resultado. Não teve um resultado ali positivo naquele momento. Conta 2 histórias aí que você possa estar colocando esses 2 pontos. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Tímida, assim... Não acredito, não. Muito tímida, né? Léo, que trabalha comigo aqui, sabe que quando ele me conheceu, isso há mais de 10 anos atrás, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Introspectiva, na verdade. E lá para os meus 16 anos, eu aprendi que a minha grande ferramenta era contar histórias. E quando eu contava histórias para as pessoas me queriam ali. E aí eu tornei que isso era quando a pessoa se torna desejado. Então, quando tinha o churrasco, quando tinha a reunião dos amigos, eles queriam que eu contasse as piadas. Que eu tenho no meu arquétipo essa coisa do bobo da corte, né? Dessa coisa do palhaço, do cara que gosta de fazer as pessoas sorrirem. E quando você começa a entender quem é você de verdade, você começa a colocar isso em prática. E aí eu acho que a grande oportunidade que eu tive utilizando a comunicação foi conquistar a minha esposa, né? Aí eu falo, né? Como que o menino mais feio da escola se casou com a menina mais bonita, né? E a comunicação foi a grande arma. Como? Durante 6 meses, sem ela saber quem eu era, eu ligava para casa dela, eu fazia poesias, eu ressaltava os maiores maiores qualidades que ela tinha. Então eu comecei a deixar ela se sentir importante. E aí, até que ela se apaixonasse por mim, mesmo sem saber quem eu era. Olha o poder que a comunicação tem. E aí, quando a gente se encontra, já estava lá 80% do ganho. Depois 20% foi só conquistar ela dando biscoito para ela todo dia, né? Até ela se apaixonar. E hoje, inclusive, por coincidência, eu completo 15 anos de casado com minha esposa, parabéns, né? Saí daqui para encontrar a Gracilvânia, mandar um beijo para a Gracilvânia, um beijo para você. E eu acho que a pior oportunidade, eu falo assim, né, que eu não consegui abraçar, porque eu costumo dizer que azar é quando você não está preparado para a grande oportunidade, né? Eu
neguei palco. Então eu tava em Brasília e, ó, dica, nunca negue palco, pode ser qual for. Eu tava em Brasília, eu tava participando de um evento, inclusive eu ganhei o desafio Sebrae, né, em 2004. E eu fiz lá umas brincadeiras com a voz, o pessoal falou, tua voz é bacana e tal, não sei o quê. Você vai ser o orador da nossa turma. E aí, quando chegou no momento lá de ser o orador, tinha mais ou menos umas 2.000 pessoas na solenidade. Aí tava o presidente do Sebrae, tava deputado, senador, era em Brasília o evento. E aí, quando me entregaram o microfone, as pernas bambearam e eu fugi. E aí eu inventei que tava passando mal, e aí um outro menino foi lá e fez. Eu acredito que eu teria tido uma grande oportunidade na minha vida ali de ter me mostrado como um comunicador. E o que faltou ali? Faltou a segurança do conteúdo, faltou a segurança daquilo que eu ia falar. Então, o grande segredo é que você se prepare antes. Como eu não estava preparado, e toda a oportunidade, e toda a sorte é quando uma oportunidade encontra o preparo, eu não estava preparado para a oportunidade e eu falhei por medo do julgamento das pessoas. Porque eu tinha a habilidade da voz, eu tinha a habilidade de me comunicar, mas eu tinha medo de falhar. E eu fugi, a verdade foi essa. Porque quando a gente tem um medo muito grande, o nosso corpo se prepara fisicamente, biologicamente e espiritualmente para fugir ou para enfrentar. No meu caso, e são as mesmas substâncias, viu? A mesma substância que o corpo se prepara para fugir, ele se prepara para enfrentar. Mas eu preferi fugir. E tenho essa frustração dentro de mim, mas ressignificada, obviamente, de que foi uma grande oportunidade que eu perdi pelo medo de me comunicar. Conhecendo você agora, eu acredito que só você está contando, né, aí, né? Mas eu conhecendo você agora, eu não acreditava que, né, poderia acontecer. Que isso que é bom, né? Que eu acho que as coisas que acontecem, que saem fora do controle da gente, é para aprendizado. Isso. Né? E eu acho que o medo, eu digo muito que o medo é falta de conhecimento. Se você conhece muito, e aí você me falou agora brilhantemente, que o medo é falta de conhecimento. Você conhece do assunto, porque se a gente senta com um pedreiro para falar de construção, o cara vai falar ali horas. Né? Mas aí se coloca ele numa situação que é para falar sobre astrofísica, obviamente que ele não vai saber daquele assunto. Mas aí o medo, eu acho que também corre muito disso na pessoa que vai estar ali se expondo, né, num microfone ou um público, para que ela possa expressar o que ela conhece. De repente, como você falou, o cara não se prepara, ele não está ali preparado. Mas eu acho que falar sobre o que você conhece, falar sobre o que você está ali, está no seu dia a dia, também se torna mais fácil, né? Com certeza. Você precisa entender se você precisa ser expert naquilo que você faz. E aí você precisa estudar para isso. Mas tem uma dica que eu posso dar para quem está agora aqui com a gente, por favor, que é uma coisa muito especial. Que é, se você pegar todas as pessoas que são bem-sucedidas no mundo e são grandes comunicadores, essa pessoa lê. Se você pegar Steve Jobs, ele lia muito. Se você pegar Bill Gates, ele lia muito. Se você pegar os grandes palestrantes, eles leem muito. Então, o grande segredo é que você leia muito. E isso é uma provocação para mim também. Porque eu, como tenho uma dificuldade muito de ler, eu escuto muito, mas agora eu estou lendo bastante, estou trazendo muito conteúdo e lendo. Eu aprendo muito isso com o Júnior Oliveira, que está comigo. Quantos livros esse ano, Júnior? Chegando no 40. 40 livros cara, só esse ano. E o que é que acontece? Quando você começa a ler, e aí não é ler só sobre o seu assunto, só sobre o seu conteúdo. Leia de forma genérica, generalista. Por quê? Porque quando alguém falar com você sobre astrofísica, você vai saber alguma coisa para não ficar... Quando alguém falar sobre a Europa, quando alguém falar sobre a Segunda Guerra Mundial, quando alguém falar sobre a Índia, você vai saber pelo menos onde é. Então, leia sobre diversos assuntos, porque eu tinha uma frase que eu falava muito quando eu era mais novo, que é: ler é viajar sem sair do lugar. E aí você consegue acessar tudo o que você quiser e qualquer informação. E outra, mas eu não tenho dinheiro para comprar um livro. Tem tudo na internet para você lá. Tem gente que gosta do físico. Mas eu gosto do físico, eu gosto... Eu sou mais antigo também, assim, eu gosto da coisa mais poética, mas você tem que usar a tecnologia a seu favor. Sim. Então, por exemplo, vou te falar de ontem. Ontem eu estava com minha esposa voltando de viagem, a gente estava na Paraíba, e a gente estava voltando lá de viagem e a gente queria saber um pouco mais sobre o Novo Testamento. E aí eu acessei quem? O ChatGPT. E aí, em vez de colocar na parte escrita, eu coloquei na parte que você consegue conversar lá com o chat, né? E eu falei: chat, é verdade que Zaqueu e Mateus eram as mesmas pessoas?
Aí ele deu uma explicação para mim. Não, eles eram cobradores de impostos, mas diferentes. Zaqueu era chefe dos que cobravam. Mateus era um cobrador de impostos, mas também era judeu. E ele começa a explicar pra gente sobre aquilo, e eu já tenho assunto para falar com a pessoa. Quando a pessoa falar assim, cara, eu gosto muito daquela música, como Zaqueu. Você sabia que Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos? E ele tinha estatura pequena, por isso que fala assim, quero subir no mais alto, porque ele não conseguia ver Cristo, porque ele era baixinho, então ele subiu em uma oliveira, se eu não me engano, para poder ver Cristo com a sua visão. Isso já é uma história que você consegue contar para as pessoas. Isso conecta com a pessoa, né? Exatamente. Imagina, né? Uma pessoa que gosta desse meio, né? Uma pessoa religiosa, de repente, você dá uma explicação assim, pô, o cara, né? Aí você aproxima aquela pessoa. Exatamente. Né? Com o ChatGPT também, trazendo esse assunto, aí você pergunta assim para a pessoa, olha, eu estava lendo cartas a Romanos lá da Bíblia, aí a pessoa que é religiosa, você sabe quem foi que escreveu essas cartas, Romanos, Coríntios? Sabe quem foi que escreveu? O nome dele era Paulo de Tarso. Mas, na verdade, o nome dele não é Paulo de Tarso, o nome dele era Saulo. Mas ele era um sacerdote judeu, e ele, o que é que ele fazia? Ele perseguia os judeus e seguidores de Cristo. Cara, ele seguia os seguidores de Cristo e levava para julgamento em Roma. E o que é que acontece? Acontece que ele teve um encontro com Cristo, e nesse encontro com Cristo, a misericórdia de Cristo fez ele se converter, e convertido, ele se tornou um dos maiores discípulos de Cristo sem conhecer Cristo, porque Cristo aparece para ele depois dele ressuscitado. E porque eu aprendi isso ontem, no ChatGPT. Caramba, isso é massa. E estou conversando com você sobre isso. Então, quando você se abastém de conteúdos genéricos, conteúdos generalistas, você consegue conversar com qualquer pessoa sem se aprofundar muito naquele assunto. E quando você começa a conversar, você se torna desejado. Percebe que a gente conversando sobre esse assunto, dá vontade da gente conversar e abranger mais, e a pessoa para e fala, pô, esse cara sabe, esse cara é inteligente. Obviamente, você não pode dizer que é um especialista num assunto que você não domina, porque senão você vira um falsário, né? Mas assim, saber sobre esses assuntos... Ó, que legal. Pô, mas Paulo não era Paulo, era Saulo. Porque quando ele se converteu, ele recebeu esse nome de Paulo. Então assim, e por que Paulo de Tarso? Porque ele era de uma região e tudo isso é conteúdo que eu aprendi conversando com o ChatGPT. E aprofunde mais um pouco para mim, sendo que as pessoas perdem tempo. Inclusive eu também perco tempo com isso. E tô me policiando e me transformando em uma nova pessoa para esses próximos momentos da minha vida. Onde é que a gente perde muito tempo? Na barra de rolagem do Instagram e do TikTok. Velho, você começa a fazer isso aqui, daqui a pouco você vê, fala que tá 40 minutos, 1 hora. Esses dias eu me peguei na entrada do box do banheiro. Eu não sei como, eu segurei o celular por cima, que eu sou alto, né? E fiquei passando assim, ó, o celular na entrada do box do banheiro, e quando eu vi, minha perna tava dormente. Eu passei mais ou menos uns 30 minutos, nem entrei para tomar banho, e nem fiz nada, e perdi tempo de vida, porque eu estava vendo coisas que eram totalmente inúteis e que não iam me ajudar em nada, e que consome o que seu? Dopamina. E a dopamina é o segredo do sucesso. Você tem que ter reserva de dopamina. Porque o que é a dopamina? A dopamina é uma substância no seu organismo que te traz prazer e sensação de prazer. Então, aí você desperdiça, né? Você desperdiça naquilo ali. E aí passa o dia, você tem a sensação de que não produziu, que não fez nada, e te dá uma sensação contrária da dopamina. Por quê? Porque tem falta de dopamina. E aí dá aquela sensação depressiva, aquela sensação de incapacidade, aquela sensação de incompetência, de fracasso. Então, qual é o segredo? Guarde as suas reservas de dopamina, trazendo coisas que sejam relevantes para a sua jornada. Você falou de Cristo, né? E como você disse, não sou religioso, mas eu sigo a Cristo. Qual a sua referência na comunicação? Porque eu acho que você deve ter... Você é um comunicador nato. Você diz aqui que era tímido. Eu não acredito nessa história. Não vou acreditar nessa história. Quem te inspira assim na comunicação? Você tem uma pessoa? Eu tenho grandes comunicadores que eu me inspiro, né? Quando eu comecei a palestrar, eu me inspirei muito em Mário Sérgio Cortella. Sim. Pelo fato dele ser o próprio conteúdo, né? Então, ele é único naquilo. Então, quando quebra o padrão neural, na forma que se fala, na forma que entrega, um grande contador de histórias. O próprio Robert Chic, apesar de não ser um excelente palestrante, mas ele é um excelente comunicador naquilo que ele se propõe fazer. Mas tem vários outros. Eu posso citar os contemporâneos também, né? Como o Jojota. Eu posso falar do próprio Pablo Marçal. Ele é uma referência de comunicação, apesar de não concordar com algumas formas, mas ele
né? É inegável os resultados que ele tem. Eu gosto muito do pastor Cláudio Duarte. Sim. Né? O Cláudio Duarte ele é uma referência para mim, porque ele traz essa coisa do humor, ele meio que faz um stand-up ali. E acho que alguns humoristas também, que são pessoas que me inspiram muito no palco. Ricardo Ventura, que é um grande comunicador, né? Eu fui aluno do Ricardo Ventura também. Então, assim, mas eu acho que o maior de todos os comunicadores, sem sombra de dúvida, é o próprio Jesus Cristo. Assim, ele me inspira todos os dias, inclusive nas condutas e nas atitudes, pela inteligência emocional. Porque comunicação é ter inteligência emocional. Entender que Deus lhe deu 2 ouvidos e uma boca para que você possa escutar mais e falar menos. Porque comunicação não é só falar. Escutar ativamente é um dos grandes segredos da comunicação. Porque quando você escuta ativamente, você sabe exatamente o que você precisa dar para aquela pessoa. Inclusive, falando em escutar ativa, falando de comunicação, eu estava esse final de semana lá na Paraíba. E em determinado momento as pessoas começaram a conversar em família, de forma íntima, e você tem que treinar nesse momento aí a comunicação. E aí eu percebi que em algum momento uma pessoa fez uma fala em referência a um determinado político que ele não gostava, e ele enalteceu um outro, que era contrário ao que eu pensava. E o que é comunicação assertiva? É você entender o outro mesmo que você não concorde. E aí o que é que eu fiz? Eu fiz uma fala minha, defendendo o que eu acreditava, mas concordando com o que o outro disse. E por que eu fiz isso? Porque eu me coloquei na capacidade de escutá-lo. E quando você escuta o outro, você sabe as ferramentas necessárias que você vai utilizar. Então, por exemplo, quando eu escuto o outro, eu percebo se ele é visual, se ele é sinestésico ou se ele é auditivo. Então, se ele for auditivo, eu vou usar ferramentas que façam com que ele escute mais. Então, por exemplo, se eu for falar dessa parede, eu vou falar para ele: imagine como se fosse as pessoas não poderem escutar você do lado de fora e você falando com as pessoas de forma tranquila. O cara que é visual, ele não quer saber da escuta, ele quer saber do visual. Ele quer saber, cara, essa parede aqui é escura, traz uma coisa meio de caverna, se apagar as luzes, se tiver um ponto de luz, isso me traz uma reflexão e tal. E quando você tem assunto genérico e o cara fala isso para você, aí você fala: você sabia que um dos caras que mais escreveu as cartas dos Coríntios, dos Romanos, foi Paulo de Tarso, e ele estava numa masmorra, e lá era tipo uma caverna escura? E aí você começa a se conectar com a pessoa através de histórias. E a pessoa que é sinestésica é aquela pessoa que você... Imagine como se fosse você sentindo agora a brisa do mar que bate na tua face. A pessoa que é sinestésica, ela vai gostar de uma pregação, por exemplo, com um pianinho no fundo. A pessoa que é mais visual vai gostar da pessoa que se gesticula mais, da pessoa que mostra alguma coisa, de que tem um slide. Então, tudo isso vai ser relacionado a você escutar e perceber mais o outro, prestar mais atenção no outro. Comunicação, o grande segredo é esse. Prestar atenção no seu interlocutor para que você use todas as ferramentas que você tem aqui e coloque ela para aquela pessoa no seu avatar. A gente falou um pouquinho no começo da nossa conversa aqui sobre os CPFs que estão sobressaindo nas marcas, né? Isso. Tem um cara que eu sigo e é uma referência do que ele está fazendo em relação à comunicação. Eu não sei se você conhece o cara chamado João Adib. Ele é presidente da CIMED. E dentre outros também que estão fazendo isso. Como é que você vê esse movimento, né? Dessas pessoas que até então ninguém sabia quem era essas pessoas, né? Os caras que estavam por trás de grandes marcas, que se expõem hoje sua vida, principalmente não só a vida profissional, mas assim, a vida pessoal, né? E essa comunicação que ele fez, o que é que aconteceu? Não é só isso, né? A estratégia da empresa dele está fazendo com que a empresa cresça. Mas isso fez também com que as pessoas cheguem numa farmácia, que isso não acontecia, e pegar e pedir, porque o cara conhece quem está por trás da marca. Como é que você vê esse movimento? Existe esse movimento nesse momento agora, como já existiu também, mas era muito criticado pelas pessoas, né? Porque não podia aparecer, porque as pessoas tinham medo de ser sequestradas, as pessoas tinham medo de coisas que eram relacionadas àquela época. Como a gente falou, uma recodificação. E as pessoas que se sentem à vontade em fazer isso, é muito bacana, porque você cria o quê? A empresa, ela jamais vai conseguir se conectar com uma outra pessoa. Por quê? Porque as empresas não têm alma. Só quem tem alma são pessoas. Então, qual é o segredo? Já dizia o provérbio chinês, né? Acho que Confúcio dizia isso. Ele falava que o grande filósofo, nem chinês, o grande filósofo, ele dizia que quando você tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana fazendo isso. E esse é o grande segredo. Pessoas se conectam mais fácil com pessoas. Marcas criam experiências para pessoas dos produtos que elas têm.
Seja status, motivação, o que for, o que motiva aquela pessoa. Mas quando as pessoas contam as suas histórias, as pessoas olham para aquela pessoa como referência e elas se veem ali dizendo assim, cara, se essa pessoa pode, eu também posso. E esse que é o grande segredo dessa conexão. Quando a pessoa olha, por exemplo, um Diniz, por exemplo, que é um cara que tem uma história incrível, quando as pessoas olham a Trajano também, né? Sim. Que todas as histórias que eles possuem são aproxima pessoas... muito, né? A cidade Isso. da sua história ali, né? Eu tava agora lá na cidade de vocês, conheci um casal de lá que começou o negócio deles na pandemia com R$500 e eles me contando a história de que agora eles estão lá com quase 100 funcionários, faturando milhões no mês. Começaram com R$500. E aí você para pensar, eu não lembro nem o nome da marca. Mas a história ficou. Mas a história ficou e mostra que é possível. Tanto é que eu cheguei na empresa dizendo, cara, é possível, aí vamos fazer também e tal. Aí a gente já vai pensando numa logística para fazer isso. Então, assim, pessoas se conectam com pessoas e as histórias das pessoas são mais fortes do que a história de marcas. Então, as pessoas não querem saber a história da marca, querem saber a história de quem construiu essa marca. E quanto mais conflito tiver nessa história, mais vai se conectar com as pessoas. Então esse é um grande segredo da comunicação. Quem me ensinou, ele está aqui, ó, Júnior Oliveira. Ele me ensinou que quanto mais você aprofunda o seu conflito, ou seja, não tenha medo de mostrar a vulnerabilidade da sua história. Mostrar que você errou, mostrar que esse erro te levou para um lugar que você achou que não tinha saída, mas em algum momento você encontrou um mentor, uma história que te motivou, que ressignificou e que te levou para outro ponto e aí você tem uma vida nova através desse ponto. Essa é a história do herói, né? A jornada do herói. Então, com a jornada do herói, as pessoas se conectam. Então, esse é o segredo. E eu vejo esse movimento aí com muito bons olhos. E quem tiver uma história boa para contar da sua marca, faça isso. Use todas as ferramentas que estão à sua volta, né? Inclusive, vendo isso como uma oportunidade de negócio, Alan, a gente, inclusive, as pessoas que têm dificuldade de contar a sua história para outras pessoas, a gente agora está com uma consultoria ajudando as pessoas. E essa era a minha próxima pergunta. O que caminho você dá para essas pessoas que ou sentem uma dificuldade ou querem aprimorar a sua comunicação, né? Como é que eles podem dar o primeiro passo? E aí você pode, inclusive, falar desse projeto seu, por favor. Primeira coisa é treinar. Não tem outro caminho que não seja treinar. Todos os dias. Seja treinar na frente do espelho. Todo mundo tem um smartphone, tem uma câmera boa. Então, treina. Além de treinar, treina com os amigos. Treina. Não precisa começar grande. Que as pessoas têm uma megalomania de querer... vou começar hoje, vou ser igual a Pablo Marçal. A gente fala muito de Pablo Marçal porque está na onda agora, né? Mas não vai. As pessoas querem sucesso, mas não querem passar pela jornada que a pessoa passou para chegar até ali. Então, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, Montanha, qual é o segredo para você palestrar desse jeito? Aí eu falo para as pessoas, no mínimo 5.000 palestras. Então, inclusive, eu fiz uma palestra em Santa Cruz, uma época que eu cheguei na cidade, e eu fiz uma palestra que foi numa igreja que estava em construção, sem microfone, sem som, e não tinha nem plateia. A gente foi buscar as pessoas nas casas para as pessoas ir lá assistirem a gente. Então até Carlos estava nesse dia também lá. Então, o que acontece? Não negue palco. E quando eu falo palco, não é palco de show. É a apresentação do seu trabalho, a apresentação da sua faculdade. Quando você tiver que se declarar pro amor da sua vida, é um palco. Então não negue palco. Vai lá e faz. Tá com medo? Vá com medo mesmo. Mas você falou uma coisa muito especial. O medo é a ausência do conhecimento. Toda pessoa que tem medo, ela é uma pessoa ignorante. É uma pessoa que ela é ignorante de algum conhecimento. Sim. Então, elimine essa ignorância através do estudo, através da leitura, através do YouTube. Cara, o YouTube tá aí, ó, com um monte de conteúdo de graça para você. É uma fonte inesgotável de conhecimento. E como a frase que o ChatGPT gosta, a fonte inesgotável de conhecimento. Então, assim, o que eu posso falar para você? Existem também profissionais que podem te ajudar nisso. Fala um pouquinho do teu projeto. Bacana. Por favor. O que é que a gente faz? No YouTube vai ter um monte de conteúdo, você vai ter conteúdo no Google, você vai ter conteúdo um monte de coisa. Mas o que é que eu fiz? Eu trouxe os melhores profissionais e juntei o que tem de melhor nos especialistas. Então você vai, em vez de você passar lá 5 anos estudando no YouTube para gerar um conteúdo, você em pouquíssimo tempo você vai saber o que funciona. Então você vai aprender sobre arquétipo, você vai aprender sobre gravação, como é que grava, qual tipo de vídeo que funciona, qual que não funciona, e quem é o seu arquétipo principalmente, e construção do seu avatar. Como que você deve se comunicar e como que isso vai funcionar com as pessoas. Então hoje a gente tem Júnior Oliveira, que está aqui inclusive hoje, é especialista em conexão cinematográfica, conteúdo,
sobre cinema e sobre principalmente em construção de conteúdo. Por exemplo, os meus conteúdos, a maioria dos meus conteúdos, que é o cara que mais lê que eu conheço, o cara que tem um crânio cheio de conteúdo lá para trazer para as pessoas. Então, o que é que ele faz? Vamos falar sobre comunicação. Montanha, tem esse conteúdo aqui, dá uma olhada nesse conteúdo. Eu trago esse conteúdo, trago para minha realidade, conto histórias sobre ele, a gente estrutura essa mensagem e se conecta com as pessoas que precisam se conectar com você. Então a gente tem essa consultoria. Quem quiser saber mais um pouquinho, pode ir lá no meu Instagram. Sim, diz aí, por favor. Roberto Montanha Oficial. Já segue, compartilha com 10 pessoas. Estou dizendo aqui, se você não compartilhar, o amor da sua vida vai embora, viu? Já fiz a corrente aqui. E aí vai ter gente que tá dizendo, mas eu já tenho amor. Vai embora e não volta mais, viu? E o que vai chegar nem vem, vai desviar o caminho. Então, brincadeiras à parte, vai lá, compartilha, segue nosso Instagram. O nosso compromisso é de conteúdo todos os dias sobre comunicação. Já tem um monte de coisa bacana lá. Tem o nosso YouTube também. A gente já tinha um YouTube já com um monte de inscritos, mas a gente resolveu inovar, porque lá estava muito misturado. Então tinha coisa da polícia, que eu tenho um trabalho com a Polícia Militar, né, já há 14 anos. Um abraço pro pessoal da Polícia Militar, Batalhão de Choque. E aí estava muito misturado o conteúdo lá, então a gente fez a gente criou esse desafio de ter um novo YouTube, e YouTube falando especificamente sobre comunicação e sobre... bacana. Inclusive, beba água, viu? Como diz Ricardo Ventura, beba muita água. E aí, falando sobre comunicação, sobre sucesso, sobre empreendedorismo. Inclusive, teremos o nosso podcast, que é o Pensando Grande com Roberto Montanha. E aqui já faço publicamente um convite para a gente falar sobre empreendedorismo. Com certeza. Você é um empreendedor de sucesso, um empreendedor. E falar que as pessoas devem olhar para você e dizer, não, eu quero ser igual ao Alan, mas não sabe o que Alan percorreu até chegar aqui. É disso que a gente quer saber. A gente não quer saber do sucesso, a gente quer saber da jornada. O que Alan fez para chegar até aqui, e isso vai inspirar as pessoas. Então, esse é o grande segredo. Esse é o segredo, é que você treine muito, mas que você vá atrás das pessoas que já estão fazendo resultado. Essas pessoas já sabem o caminho. Vamos escrever, viu? Onde é que eu assino aqui o contrato para ser o primeiro aluno. Opa, tamo junto, tamo junto. Cara, você ganhou um prêmio internacional agora há pouco. Isso. Né? Eu gostaria, por favor, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. A gente anda com ele para mostrar pro povo, Lógico. Né? Então, a gente teve a oportunidade, né, de ganhar o Top of Mind, de destaque internacional em comunicação criativa. Rapaz, é muito chique. Eu vou dizer a todo mundo, eu conheço Montanha, ganhou um prêmio internacional e ali eu tive presente. Ali. Isso. E por coincidência aqui, pessoal, né, tava aqui inclusive voltando de Portugal com ele caiu, quebrou a orelha aqui, então é o guerreiro aqui, tá com a marca da guerra. E esse prêmio ele representa muito para a jornada, muito mais, porque o prêmio é um simples objeto que você ganha, mas ele é uma chancela de que você está no caminho certo. Então, eu fico muito feliz porque tem muita gente boa na comunicação, e receber esse prêmio, principalmente fora do Brasil, foi muito bacana, porque reconheceram não só o nosso país, mas também o trabalho que a gente tem realizado. E falando sobre comunicação criativa, que é o Me fala meu grande um pouquinho negócio. sobre comunicação criativa, né? Porque eu acho uma especialidade sua. Bacana. O que é a comunicação criativa? É quando você usa todos os artifícios de criatividade para mostrar às pessoas o seu potencial, ou o potencial do seu produto. E quando a gente fala de comunicação criativa, é justamente para a gente quebrar um padrão de que existe, de que comunicação tem que ser igual para todo mundo. Eu não sei se você lembra que os padrões do marketing e das agências de publicidade eram um padrão único para todas as empresas. O que mudava era layout. Sim. Mas a estratégia sempre eram as mesmas. Então hoje isso mudou. Não existe mais um produto na prateleira. E se esse produto estiver na prateleira, você por si só se perde no mercado. São produtos com identidades únicas. Ou seja, é um produto individual. E o que é comunicação criativa? É dizer que eu não preciso falar da forma com que os cursos de oratórias falam. Eu tenho que fazer pinça, vai fazer com que eu seja uma pessoa isso. Se eu fizer movimentos circulares, não existe isso. Vai ser o seu avatar com o seu potencial do que você tem de melhor. Então, se eu sou uma pessoa que sei contar piada, vou enaltecer isso. Se eu sou uma pessoa que sei cozinhar, vou enaltecer isso. Se eu sou uma pessoa que sei dançar, vou enaltecer isso. Se eu sei tocar um violão, vou enaltecer isso. Comunicação criativa é pegar o que você tem de melhor, os seus potenciais desenvolvidos e os que podem ser desenvolvidos, e colocar isso na ponte, que é a comunicação para todo mundo ver, com todos os artifícios que tem na comunicação. Na época de Luiz Gonzaga, ele era tão criativo na comunicação que o que é que ele fazia? Ele saiu daqui para o Rio de Janeiro,
Na época, a comunicação não tinha internet, era tudo analógico, chegava por carta. Quando vinha escutar uma música, já fazia um mês que tinha gravado. O que é que ele fazia? O conteúdo dele era bom, mas não chamava atenção. Então, o que é que ele fez? Pegou um anão, botou dançando com um cara grande, ensinou o cara a tocar triângulo, ensinou outro cara a trocar zabumba e botou o nome de inflação e salário mínimo. E botou esses caras na frente do palco. As pessoas olhavam pra ele ou pro anão primeiro? Pro anão. E percebia que a música era boa. E aí era onde ele mostrava o potencial dele. Ele usava o efeito Rodrigo Hilbert pra depois vir pro Super Bond e todo mundo fazer oh, yes. E assim ele se tornou o Rei do Baião. Que bom, cara. A gente tá chegando no finalzinho aqui. Eu acho que foi fantástico esse papo. Eu acho que o Papo do Empreendedor, ele cumpre mais uma missão, que é levar essa história e essa dica que você falou agora. A gente passou 1 hora aqui falando sobre isso, sobre comunicação, que eu acho que é uma das principais coisas de comportamento humano, que eu acho que leva muito, diz muito quem você é, né? A comunicação. E eu gostaria que você pudesse deixar uma frase ou deixar uma mensagem aí no finalzinho para quem nos acompanha aí no Papo do Empreendedor, quem vai tá acompanhando. E assim, outra coisa, gente, além do Papo do Empreendedor, eu vou estar também disponibilizando alguns e-books gratuitos, certo? Isso é um trabalho que eu faço, que eu não tenho nenhuma pretensão de monetizar isso, mas eu acho que eu quando, Montanha, eu estava começando a empreender, era muito solitário. As decisões eram sozinho. E aí eu sempre quis ter alguma pessoa que eu pudesse dividir aquele momento com aquela pessoa. E eu ficava ali muitas vezes sozinho e errava nas decisões e aprendia com as decisões erradas, né? E eu disse que um dia que eu tiver um pouco mais de conhecimento sobre aquilo, eu vou fazer com que eu divida isso. E a internet e a tecnologia fez com que eu pudesse dar esse passo, né? Porque eu não sou palestrante, mas eu acho que o pouco que eu divido nas minhas redes sociais, no canal do YouTube, eu acho que ajuda aquelas pessoas. Eu tenho recebido bastante feedbacks positivos com isso, né? E o Papo do Empreendedor é isso, cumprindo essa função. E eu fiquei maravilhado mais uma vez, né? Eu ouvi você durante essa hora e você poder dividir isso, a gente poder chegar essa mensagem para muitas pessoas. Mas deixa uma mensagem aí para essas pessoas que nos acompanham. Cara, primeiro dizer que eu sou seu fã, né? Imagina. Eu sei da sua trajetória, do que você tem construído. E eu sei muito mais da sua história pelo que as outras pessoas contam. E isso que é bom. E falar sobre empreendedor, sobre papo de empreendedor, é falar que empreendedorismo é muito mais sobre condutas e atitudes do que sobre você dizer quem você é, né? Então, foque nisso, foque nas suas atitudes, nas suas condutas que te levam para uma retidão. Mas o que eu posso falar, uma coisa que talvez seja além da comunicação, mas que torne você uma pessoa muito mais entendida sobre você mesmo. E quando você se entende melhor, entendendo que você é a pessoa mais importante da sua vida, com o segredo de que entrar nas relações para fazer as outras pessoas felizes é o grande segredo das pessoas que fazem sucesso, é você entender que a gratidão, agradecer, é o maior segredo da vida. Quando você agradece pelo que você tem hoje, mesmo que o que você tem ainda não seja o que você gostaria de ter, você se aproxima do que é bom porque você se torna menos negativo. E a positividade te leva para perto do que é bom. E só apenas positivo e na gratidão é que você consegue projetar o seu futuro. Então, a hora que você quiser do seu dia, acorde pela manhã, antes de dormir, tenha um momento seu com você mesmo, com a espiritualidade, com aquilo que você acredita, com Deus, com Jesus, com Maria, com aquilo que você acredita, e agradeça. Agradeça pelas oportunidades, pedindo para que você esteja no lugar certo, com as pessoas certas, e o resto é com você. Então, acho que essa é a minha grande mensagem para as pessoas. Na minha jornada, a gratidão só me aproximou de pessoas boas. E é engraçado que quando você se torna grato, você melhora a sua inteligência emocional, você melhora a visão de vida e de mundo. Então, até melhora como você enxerga a comunicação e o medo de falhar em público, quando você se preocupa muito menos com isso. Então, acho que esse é o segredo. Agradecer, agradecer e agradecer. O resto acontece de forma física, energética e espiritual. Obrigado. Montanha, obrigado mais uma vez por ter aceito esse convite. E tá aí, gente. Acho que essa é a mensagem. Eu acho que uma das coisas que o ser humano tem de melhor, eu acho que é a gratidão mesmo, né?
E como eu gosto de terminar o Papo do Empreendedor, eu digo que lugar de empreendedor também é na sala de aula. Então estude, estude, estude. Até mais, gente. É isso, tamo junto. Valeu, brigadão.